no nosso último estudo, a gente conversou um pouco, pensou um pouco a respeito da doutrina da justificação pela fé, né? E a gente fez isso tomando por base um texto de Gálatas, no capítulo de número 3. Então, na ocasião, eu propus aqui rapidamente, né, um pequeno panorama da carta de Paulo aos Gálatas, explicando especialmente o contexto, o que estava acontecendo naquela igreja, o que deu, né, o que foi o start, né, o despertar para a necessidade daquela igreja que estava enfrentando problemas para que Paulo os escrevesse ali. E eu disse aos irmãos, a gente pensando um pouco sobre a doutrina da justificação pela fé, que o problema central ali na igreja dos Gálatas fazia referência à presença de alguns mestres judaizantes, né, alguns judeus, o que era muito comum naquele tempo. Eu disse aos irmãos aqui que em seus primórdios, né, a igreja cristã ela era majoritariamente constituída de judeus que foram se convertendo à fé cristã. Ouviram, em primeiro lugar, a mensagem do evangelho e, portanto, em primeiro lugar, foram se convertendo a Jesus Cristo. Mas isso começou a tomar um rumo diferente, uma vez que os povos gentios começaram a ouvir do evangelho também. Então, quando nós chegamos nesse contexto aqui, Paulo escrevendo para as igrejas da Galácia, igrejas onde ele esteve, pregou, ensinou aquele povo, plantou aquelas igrejas, nós tínhamos ali essa mistura, né? O que era muito comum nas igrejas daquele tempo, essa mistura de judeus convertidos à fé cristã e de povos gentios, antigos povos pagãos, também convertidos à fé cristã, uma vez que eles ouviram a mensagem do evangelho, entregaram suas vidas para Cristo Jesus. Os crentes gentios das igrejas da Galácia, eles estavam sofrendo muita oposição de alguns mestres judaizantes lá naquela região, porque eles estavam tentando convencer aqueles crentes que simplesmente crer em Jesus não bastava para que eles fossem salvos. Eles precisavam fazer algo mais. Então, em suma, como forma de sintetizar, né, o que eles queriam é que aqueles crentes eles se tornassem judeus prosélitos, eles começassem a observar a tradição da religião judaica, as dietas que eram muito restritivas, observar as datas que eram comemoradas pelo povo judeu. Basicamente, o que eles estavam dizendo era, olha, vocês precisam, Paulo não estava de todo errado, vocês precisam crer em Jesus como Salvador, mas para que vocês se tornem filhos de Deus, para que vocês se tornem membros do povo de Deus, vocês precisam fazer mais. Então, por isso, dado esse contexto aí, a gente usou o contexto da carta aos Gálatas, que é um documento muito importante para nós, palavra de Deus para nós, para falarmos um pouco da doutrina da justificação pela fé. Mostrar como o apóstolo Paulo ele procurou refutar o argumento dos falsos mestres judaizantes, mostrando para eles que mesmo Abraão, que é aquele que deu origem ao povo judeu, ele concordaria com a mensagem do evangelho conforme foi pregada pelo apóstolo Paulo. E a gente pensou um pouco sobre a doutrina da justificação pela fé, mas há um outro texto em Gálatas, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no capítulo de número 4, versos de 21 a 31. Por meio desse texto, agora nós vamos pensar um pouco hoje sobre a natureza do evangelho da graça de Deus. A suficiência da graça de Deus para nos tornar filhos de Deus, para nos unir ao Senhor mesmo, nos reconciliar com Ele mesmo, através de Jesus Cristo. Paulo, ele vai refutar aqui os falsos mestres judaizantes, fazendo uma analogia. Ele vai pegar a história de Agar e a história de Sara
mulher de Abraão, e vai, por meio dessa história, propor uma analogia do evangelho. É o que ele está fazendo aqui. Então nós não vamos tomar esse texto aqui de forma literal, ou então nós não vamos gastar o nosso tempo indo até lá Gênesis, no capítulo 16, pensando sobre esta história, esta narrativa, e considerando as suas implicações morais, éticas, doutrinárias, de uma maneira literal. A gente vai se ater a esse texto aqui, considerando a proposta do próprio apóstolo Paulo, que é a proposta de oferecer uma analogia do evangelho. E o texto diz assim, Gálatas 4, versos 21 a 31, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos da escrava, não somos filhos da escrava, e sim da livre. O que o apóstolo Paulo está propondo aqui? Partindo do princípio de que esta é uma alegoria, o que ele afirma logo no verso 24. Estas coisas, esta abordagem que ele está oferecendo da história de Sara e Agar, é uma abordagem alegórica. Então a gente não deve observar isso, ler isso como um relato da história verídica, mas como essa representação de 2 alianças, de 2 condições, de 2 povos distintos, diferentes, em condições diferentes. O que Paulo está nos dizendo aqui e o que ele pode nos ensinar a respeito da natureza da graça de Deus e da suficiência da graça de Deus para a nossa salvação? Nesse sentido aqui, que é um sentido bem restrito, um sentido figurado, para o apóstolo Paulo, o filho de Agar, Ismael, mas ele não faz referência clara a ele aqui, mas o filho de Agar, que representa aí esta mulher escrava, a mulher fértil, ele representa a busca da salvação pelas obras. Enquanto o filho de Sara, ele representa a dependência da salvação pela graça divina. Basicamente é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está refutando o argumento dos falsos mestres judaizantes que estavam nas igrejas da Galácia, contrapondo o falso evangelho que eles estavam pregando, que era o evangelho que consistia em uma salvação que poderia ser alcançada por meio das próprias obras daqueles homens, contrastando isso com o verdadeiro evangelho, em que a salvação ela se dá somente pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. E essa aqui é uma analogia muito interessante do apóstolo Paulo, uma vez que o evangelho significa justamente que nós não temos de tentar alcançar a justiça ou a justificação para nós mesmos por meio do nosso próprio esforço, por meio da maneira ou de como nós desenvolvemos as nossas capacidades,
de como nós desempenhamos a nossa vida, de como nós fazemos as coisas da maneira correta. A gente sabe que não é isso. Como que a salvação ela se dá na nossa experiência? O que acontece? Como que a gente recebe esta justificação? Nós recebemos essa justificação, irmãos, por meio de atos sobrenaturais da parte de Deus. Então, Deus ele envia o seu próprio Filho. Nós temos a encarnação de Jesus Cristo, um ato sobrenatural, um milagre de Deus na história, esse nascimento miraculoso de Jesus, esta vida, o ministério de Jesus, em que em diversos momentos Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele prova o seu poder, curando, expelindo demônios, ensinando com autoridade. E aí nós temos o evento maior, né, da redenção, que é a morte de Jesus Cristo, que levou consigo o nosso pecado, e a sua ressurreição, que é o que o confere o poder sobre a morte e sobre o pecado. Essa realidade, estes eventos sobrenaturais, é que são a causa da nossa salvação. Não é o que nós fazemos, não são as obras que nós realizamos. Então, da mesma forma que Abraão ele teve que mudar o foco da fé dele, ele teve que tirar o foco da fé dele do esforço próprio dele, para poder confiar no Senhor, ele precisou entender que ele não ia alcançar o favor de Deus, ou ele não ia forçar o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida por meio de suas próprias ações. Paulo está ensinando aqui aos cristãos gálatas que eles precisavam também voltar o olhar deles para a obra de Jesus Cristo. Eles precisavam compreender que toda aquela falácia dos mestres judaizantes correspondia a um falso evangelho. Eles jamais seriam salvos por meio de suas próprias obras. Eles jamais seriam salvos por meio do seu próprio mérito. Eles precisavam confiar nos atos sobrenaturais de Deus na história. Eles precisavam confiar na pessoa de Jesus Cristo, crer na pessoa de Jesus Cristo. Então Sara aqui, que é retratada como uma mulher livre, cujo filho nasceu mediante a promessa, é o que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 23, ela não corresponde a Jerusalém terrena. Esse é o papel que corresponde a Agar. A Jerusalém terrena é a Jerusalém que rejeitou a graça divina. É a Jerusalém que rejeitou a graça divina para poder agarrar-se ao pressuposto da salvação por meio das obras das próprias mãos. Paulo vai dizer que ela, o filho de Sara, o filho que nasceu mediante a promessa, corresponde e pertence a Jerusalém lá de cima. A Jerusalém lá de cima. É o que ele vai dizer no verso 26, e ele se refere a ela como sendo aquela que é livre. Então, no sentido em que ela simboliza aqueles que abriram mão de tentar salvar a si mesmo por meio de suas próprias obras, Deus, o apóstolo Paulo está mostrando aqui que esta Jerusalém, que é representada por Sara, ela é a nossa mãe, é a nossa cidade-mãe. É um texto difícil, cheio de simbolismos, mas é uma analogia importante para a gente entender a natureza desse evangelho da graça. Então, nesse sentido aqui, Sara, ela é igual ao céu, a Jerusalém terrena, e o céu, ele é a mãe dos cristãos, é o lar dos cristãos. É como se Paulo estivesse dizendo que nesse exato momento, o céu, ele já é o nosso lar. Nós já pertencemos ao céu. Se nós nascemos como filhos da promessa, ou seja, se nós pertencemos àquela Jerusalém que é destacada aqui como representando aqueles que creram no evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus e que não tentam salvar a si mesmo por meio de suas próprias obras, nesse sentido, o céu ele já é o nosso lar. E Paulo agora ele vai demonstrar isso nesse texto, mostrando como este evangelho da graça para com a estéril, o Tim Keller no livro dele ele usa essa analogia,
que o evangelho ele é o evangelho da graça para com a mulher estéril, ele vai mostrar, o apóstolo Paulo, que essa proposta que ele está fazendo aqui não surge do próprio pensamento dele, não é da cabeça dele. Paulo não quer enfatizar a suficiência da graça de Deus por meio dessa analogia, fazendo um uso desleixado do texto ou da história, fazendo isso de qualquer maneira. Ele quer mostrar aqui que aquilo que ele está ensinando, o evangelho que ele está ensinando, ele se refere, ele faz referência ao evangelho que percorre toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Então, quando nós chegamos aqui no verso de número 27, ele diz assim: porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. O que ele está fazendo aqui no verso 27? O apóstolo Paulo aqui está citando o texto do profeta Isaías, no capítulo 54, no verso 1. Você não precisa abrir sua Bíblia. Ele está fazendo referência a esse texto. E no contexto original, estas palavras do profeta Isaías, elas foram escritas aproximadamente 1.200 anos depois da história do profeta Abraão, depois de Abraão, do patriarca Abraão, e foram escritas mais ou menos 600 anos antes da vida ali e ministério do apóstolo Paulo. Naquele contexto, a nação de Israel havia sido duramente atacada, eles haviam sofrido com o ataque de nações vizinhas muito fortes que estavam prosperando, e a nação de Israel ela havia sido praticamente devastada. Esse especificamente é um contexto de exílio, um exílio que era um castigo de Deus para com a nação de Israel. E nesse contexto em que o profeta Isaías ele escreve isso, lá no capítulo 54, no verso 1, aquele povo, os remanescentes do povo de Deus, da nação de Israel, eles acreditavam que a história deles como uma nação ela havia acabado. Ela já não existia mais. E não poderia existir, porque eles haviam sido massacrados pelos inimigos deles, eles haviam perdido tudo, as terras deles estavam devastadas, e as nações vizinhas deles elas estavam prosperando, elas estavam crescendo cada vez mais. Então, na mente, no imaginário de um israelita daquele tempo em que o profeta Isaías escreveu isso, eles jamais se tornariam uma nação de novo. E é nesse contexto que o profeta Isaías ele escreve essas palavras, que são palavras do próprio Deus, que é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, agora que vocês estão impotentes, agora que vocês estão numa situação miserável, agora que vocês estão em uma condição em que vocês estão cientes de que não existe nada que vocês possam fazer para poder mudar a circunstância em que vocês se encontram, não é pela força de vocês, pelas obras de vocês, pelo empenho de vocês, nada disso vai fazer com que vocês se tornem uma nação próspera de novo. Eu vou fazer de vocês uma nação numerosa. Eu vou fazer de vocês uma nação forte, uma nação poderosa. Eu vou tornar vocês numerosos e grandes, para poder provar que quem faz isso sou eu. Que é a minha graça e o meu favor e o meu poder que proporcionam estas coisas. Era isso que estava acontecendo. E essa profecia de Isaías, ela reporta, ela faz referência justamente à história de Gênesis 16, quando Deus ele olha para duas mulheres, uma que era Agar, escrava, serva de Sara, uma mulher jovem, uma mulher fértil, uma mulher bonita, e do outro lado ele tem uma outra mulher, que é uma mulher velha, uma mulher estéril, e ao olhar para estas duas mulheres, Deus ele escolhe salvar o mundo através de quem? Da estéril.
da mulher velha, daquela que naturalmente não possuía as condições necessárias para poder dar à luz um filho. Em circunstâncias naturais, Sara jamais poderia dar à luz um filho. Então, o que isso prova? Prova, mais uma vez, que a nossa salvação ela se dá unicamente pela graça suficiente de Deus, que escolhe, decide agir sobrenaturalmente na história. E por que eu estou dizendo que Deus ele escolheu salvar o mundo através da mulher estéril? Porque é por meio da descendência desta mulher, por meio da família, por intermédio da família desta mulher, que haveria de chegar um outro filho improvável. Ia nascer de circunstâncias improváveis. Uma mulher que não esperaria estar grávida nas condições em que ela ficou grávida. Ela não tinha qualquer tipo de expectativa de engravidar. Maria não tinha essa expectativa. Não porque ela fosse estéril, mas por quê? Porque ela era virgem. Ela ainda não havia tido relações com o seu marido, com José, que aquela época era o seu noivo. E é através do filho gerado por Maria, desta gravidez, deste ato sobrenatural, este nascimento sobrenatural do Filho de Maria, Jesus Cristo, que todos os povos do mundo seriam abençoados em cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Então, este ponto aqui é importante para que a gente entenda que Paulo está mostrando a mesma história que Isaías também mostrou no seu tempo, para poder nos dar uma aplicação maravilhosa de como a graça de Deus e a salvação de Deus, elas funcionam, como elas se desenvolvem. Porque no sentido espiritual, os crentes gentios da Galácia, daquelas igrejas, eles estavam sendo massacrados pelos mestres judaizantes. Eles estavam sendo totalmente desiludidos por aqueles mestres judaizantes. Então Paulo ele vai citar essa analogia aqui para poder consolar os gálatas. Se a salvação, irmãos, ela é pelas obras, então somente a mulher fértil ela tem condições de alcançar a salvação. Só que Paulo está mostrando aqui que a salvação ela é fruto do poder e de um ato sobrenatural de Deus na história e de uma graça que Deus ele demonstra para com uma mulher estéril. Uma pessoa que não tinha condições de fazer nada por conta própria. Isso nos ajuda e ajudou aqueles crentes, com certeza, a compreenderem a natureza da suficiência da graça de Deus para a salvação. Se o evangelho que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, irmãos, este evangelho que ele está lembrando aos Gálatas aqui, ele é verdadeiro, e nós cremos que ele é verdadeiro, o que isso significa? O que ele está dizendo aqui? Ao mostrar como Deus, ele demonstra a sua graça para com a mulher estéril, para com aqueles que não têm condições de fazer nada por conta própria. Se este evangelho ele é verdadeiro, irmão, isso significa que não importa a minha condição e a sua condição. Não importa o lugar em que nós nos encontrávamos. Não importa se nós estávamos tão à margem de uma condição favorável como uma mulher estéril naquela época ela se encontrava, à margem da sociedade, porque basicamente o valor de uma mulher naquele tempo emergia da sua capacidade de gerar filhos. Se este evangelho do apóstolo Paulo ele é verdadeiro, então, irmãos, não interessa em que condições nós nos encontrávamos, nós temos na graça de Deus razões suficientes para confiar que Ele pode nos fazer dar frutos. E frutos que permanecem. Ele pode
nos salvar de nós mesmos. Ele pode nos livrar desta condição e, por sua graça unicamente, nos transportar para uma nova realidade como filhos da promessa. Nesse contexto, nessa analogia, e pensando sobre a suficiência da graça de Deus para a salvação, então, o exemplo de Sara, que o apóstolo Paulo está utilizando aqui, é um encorajamento para qualquer pessoa que se veja como um fracassado, como alguém desiludido, como era o caso daqueles crentes gentios da Galácia. Os judeus estão falando assim, os mestres, olha, vocês precisam fazer mais. Não vai nessa de que só acreditar em Jesus é suficiente. Não, vocês precisam fazer alguma coisa. Então, imagine agora em que circunstância aqueles crentes estavam, né? Tudo desmoronando na frente deles. Assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou observar todo esse sistema de tradição, de um povo que não é o meu, de uma realidade que não é a minha, de um mundo que não é o meu? Eu não nasci nesse contexto. Eu vou ter que nascer de novo para poder aprender todas essas coisas. Se só aquilo que o apóstolo Paulo tinha falado aqui na última vez que ele veio não é suficiente, eu não consigo observar essas coisas todas. Eu não consigo fazer isso. Paulo está olhando aqui para esses crentes e mostrando que Sara ela é um exemplo para encorajá-los. A graça de Deus ela é uma graça destinada a essa gente desiludida, a esse povo fracassado, a essas pessoas frágeis, fracas, que não têm condições de fazer qualquer coisa que seja por si mesmo, em benefício próprio. Eu citei isso agora. Naquela época, uma mulher, especialmente na época de Sara, né, de Abraão, o valor de uma mulher era extraído do poder que ela tinha, a capacidade que ela tinha de gerar filhos. Então, se uma mulher não podia gerar filhos, ela era posta à margem da sociedade. Ela não tinha valor nenhum para a sociedade mais. E quando eu digo valor para a sociedade, é valor nem mesmo, gente, para a própria família, para os entes mais queridos, por aqueles que são mais próximos. Só que o que a gente está vendo aqui é que a mulher estéril, estas pessoas que eram postas à margem da sociedade, elas são alvos da graça de Deus. Estas pessoas marginais, elas podem dar mais fruto por causa da graça de Deus, por causa das provas incontáveis do poder de Deus operando de modo sobrenatural na vida dessas pessoas. Não por causa da capacidade do desempenho delas, por causa da graça de Deus. É isso que Paulo está ensinando. E normalmente, irmãos, a religião e a filosofia, de um modo geral, quando ela vai tratar a respeito de Deus, quando qualquer pessoa, em um sentido, procura de alguma maneira pensar a respeito da relação com Deus e pensar a respeito desta salvação, há um sentido em que mesmo a religião consensual, o senso comum e a filosofia, elas sempre advogam que a salvação ela é para quem? Para os fortes. A salvação ela é para quem? Para os moralmente, para aqueles que se destacam moralmente, para aqueles que possuem uma boa ética, para aqueles que se portam de maneira digna. Nesse sentido, o senso comum religioso, da maioria das religiões que nós vemos no mundo, e até mesmo das filosofias que nós vemos no mundo, elas destacam um aspecto muito exclusivista no que diz respeito à salvação. Quem pensa a respeito de uma salvação metafísica, né, sempre tem essa perspectiva exclusivista. A salvação é para quem? Para quem corre bem.
para quem faz tudo certinho, para quem tem um bom desempenho, para quem chega lá no final tendo feito tudo certo. Só que o evangelho, ele também tem um aspecto exclusivista. Ele diz que a salvação, ela está restrita não àqueles que são bons, mas a salvação ela está restrita a todos os que não são bons. E não há uma distinção aqui, não, irmãos, entre bons e não bons, não. Não é isso, não é essa a proposta. Nós precisamos nos lembrar do próprio apóstolo Paulo, ensinando lá aos Romanos, no capítulo 3. Ele vai dizer que não há um justo sequer. Quando nós pensamos na condição humana diante de Deus e na sua necessidade de salvação, nós cremos e confessamos isso, que não existe homem bom. Quando Jesus ele é abordado pelo jovem rico, o jovem rico o chama de bom. E Jesus, naquele momento, ele vai dizer que não existe ninguém que seja bom. Bom é somente o Pai que está nos céus. Então, no que diz respeito à nossa própria condição, não existe ninguém bom diante de Deus. Então, há um aspecto aqui em que a salvação ela está restrita aos pecadores mesmo. Aqueles que não são bons. Aqueles que carecem da glória de Deus. Só que esta exclusividade do Evangelho ela é uma exclusividade mais inclusiva. O Tim Keller vai dizer isso. Porque ele vai dizer que por meio do Evangelho de Jesus, qualquer um pode pertencer a Deus, independente de quem ele é, do que ele tenha feito, de quão frágil ele seja, por causa da graça e do Evangelho de Cristo Jesus, qualquer homem pode tornar-se um filho de Deus. Qualquer um. Mesmo o pior deles. Esse sistema de filosofia, de pensamento e de religião que se pauta na salvação como um fruto da obediência às regras, isso aí é para o nobre, é para o bom, é para os que são os que estão com desempenho sempre lá em cima, ou que pensam estar, né? A gente sabe que de fato não existe ninguém que possa apoiar-se na própria força. Só que a gente está vendo aqui que o evangelho e a salvação, eles são para aqueles que são alcançados pela graça de Deus. A salvação é para todo aquele que é alcançado pela graça de Deus. Não é para os bons, é para os não bons. Não é para os sãos, é para os pecadores, para os doentes. Não é para os nobres, que se acham nobres, é para os que estão à margem do senso comum em que nós vivemos e de quem prega esta religião da salvação pelas obras. A gente precisa considerar isso aqui, irmãos, porque há um sentido em que Deus, ele, embora a sua graça ela se estenda a qualquer homem, há um sentido muito claro em que somente experimenta a salvação e somente vê-se como alvo da graça de Deus aquele indivíduo que compreende a si mesmo como oprimido, como pobre, como incapaz, como fraco. A graça de Deus e o evangelho de Cristo Jesus não é para gente que se acha forte, não, irmãos. É para gente debilitada mesmo. Por quê? Por que Deus, ele sempre na Escritura, a gente vai ler as Escrituras, a gente quando lê os Salmos, né, a gente fica muito surpreso com essa linguagem do Senhor sempre se compadecendo do pobre e do oprimido, não é? Por que isso?
Porque é nesse povo, é na vida dessas pessoas, irmãos, que Deus prova o poder dele. Que Deus é mais glorificado. Deus não pode, irmãos. Deus não pode. E ele não faz isso, de fato. A palavra nos deixa isso claro. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não está chamando os homens para que eles sejam participantes com ele na obra de redenção e salvação deles. Deus está salvando pessoas, efetivamente, objetivamente. E está chamando essas pessoas a quem ele está salvando para que façam parte desse novo mundo que ele está criando. Deste mundo que é marcado pela inauguração do reino de Deus com a vida de Cristo Jesus. Mas Deus não está chamando os homens para salvarem a si mesmos. Ele não está dividindo essa tarefa com os homens. Assim, ó, eu dou meu filho, tá? Meu filho morre, eu ressuscito ele e a minha parte acaba aqui. Aí é com vocês, tá? Daqui eu vou dar uma cartilha para vocês, vocês observem ela e cumpram o que consta aqui nessa cartilha. Não é isso que Deus está fazendo. É por isso que Jesus, irmão, se opunha tão ferrenhamente aos fariseus, aos mestres da lei do tempo dele. Os homens que carregavam consigo a marca de serem os religiosos mais zelosos daquele tempo. Jesus se opunha ferrenhamente a eles, por causa desta concepção equivocada de que você se torna filho de Deus por meio das suas obras, do merecimento próprio, daquilo que você alcançou por meio do seu próprio desempenho. Mas a gente tem muitas provas de como Jesus mostrou graça para com fariseus também. Então não é que Jesus, o negócio dele é só o pobre, só o pé rapado, só o marginal. Não é esse evangelho social que a gente vê sendo falado no nosso tempo aí, não. Sabe, irmãos? A questão não é essa. A gente está falando aqui, quando eu falo de pobre, de oprimido, de gente nesta condição, eu estou falando de uma perspectiva espiritual. Gente que vê-se nessa condição e compreende a si mesmo nessa condição, espiritualmente falando. Você pode ter uma boa condição, uma boa vida. Deus pode ter abençoado você. Os seus negócios podem estar caminhando bem. Você pode ter nascido em uma boa família, de boas condições. E Deus está trabalhando poderosamente na sua vida. Mas, se Ele está fazendo isso, você viu a si mesmo nessa condição um dia. Como estéril. Uma pessoa que naturalmente não podia fazer nada por si mesmo. Não podia alcançar o favor de Deus por meio das suas próprias obras. E isso é importante demais para nós, irmãos, porque é muito comum, quando a gente conversa com crentes, que a gente perceba que a compreensão do evangelho dessa pessoa, às vezes, ela carece de uma sintonização, sabe? É preciso achar a estação correta, assim. Tá meio chiado um negócio. Às vezes a gente conversa com alguns crentes e a gente ouve um chiadinho, sabe? Parece que o que está por trás ali é um conceito ainda equivocado de salvação pelas obras, sabe? E por que isso? Porque, naturalmente, sabendo que, muito embora a nossa salvação não se dê por meio da nossa obediência à lei de Deus, a obediência à lei de Deus, ela é uma evidência da graça de Deus operando em nossas vidas. Ou seja, qualquer cristão olha para as Escrituras, olha para os mandamentos do Senhor e sabe que ele tem que fazer o quê? Ele tem que praticá-los. Ele tem que observá-los cuidadosamente.
Nesse contexto, é muito fácil que às vezes a gente se pegue agindo por uma ótica, por uma compreensão, guiado por uma compreensão da salvação que se alcança por meio das próprias obras. Então, quando a gente às vezes para e pensa direitinho assim, a gente vai ver que aquilo que a gente faz na igreja, o nosso envolvimento com o trabalho da comunidade, muitas vezes é um meio para nós, para que a gente alcance algum favor de Deus. O dízimo que eu entrego porque é um meio de alcançar algum favor de Deus, de barganhar com Deus. É fácil, tá, irmãos? É qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Nós precisamos da graça, dessa graça suficiente de Deus em nossa vida. É muito simples para a gente que vive nesse ambiente aqui e tem essa experiência eclesiástica, é muito fácil que a gente se pegue nessa condição, tipo assim, rapaz, eu estou fazendo as coisas pelo motivo errado. Eu tô fora de sintonia, sabe? Eu não estou agindo em conformidade com a realidade suprema do evangelho da graça suficiente de Deus em Cristo Jesus. Eu estou agindo como quem precisa fazer algo para alcançar o favor de Deus. Quando a gente vai lá para Lucas 15, eu acho, se eu não estou enganado, a parábola do filho pródigo, a gente vai ver que aquele filho que mais fazia, que é o que mais fazia coisas, é o que no final das contas ele vê a si mesmo como um escravo. Ele agia como um escravo. É um pouco daquilo que eu falei para os irmãos aqui em alguns dos sermões que eu preguei no capítulo 6 de Mateus, pensando sobre o Sermão do Monte, eu falava sobre como um dos problemas ali dos fariseus e dos escribas que estavam sendo que estavam servindo de contraponto para Jesus, um dos problemas dele é que eles não enxergavam a Deus como um pai. A relação que eles construíam com Deus era a relação como que de escravo com o Senhor, de um servo com um Senhor, né? E a gente viu isso na quarta-feira passada, nesses sermões também a gente pensou um pouco sobre isso, que o que Deus está fazendo é nos tornando seus filhos. Ele chama filhos, ele tem filhos. Ele tem filhos. Então, todo o nosso serviço, todo o nosso zelo, ele deve refletir esta consciência da graça de Deus que opera a salvação em nós, não pelos nossos méritos, mas que opera com o fim de que nós possamos viver em boas obras. Não é o que Paulo fala lá em Efésios 2? Que o caminho das boas obras ele já estava preparado para aqueles que estão sendo salvos pela graça de Deus. Ele está lá. As boas obras estão lá para serem praticadas, mas elas são elas não são um fim em si mesmas. Elas são o resultado. Elas são o fruto daquilo que Deus já fez em nós. E nós precisamos atentar, irmãos, com muito cuidado para a importância de considerarmos a suficiência da graça de Deus na nossa salvação, para que a gente não incorra nesse pecado da autoconfiança, de andar e agir como se a nossa salvação ela dependesse de nós mesmos. Por último, rapidamente, para nós encerrarmos, no final aí desse texto, dessa analogia do apóstolo Paulo, tem uma outra coisa interessante. Isso aqui tem algumas aplicações importantes para nós também. No verso 29, Paulo aí se referindo à história de Sara e de Agar e dos filhos que ambas geraram, mas de forma análoga ao evangelho,
Ele diz que o filho que nasceu segundo a carne, ou seja, o filho que nasceu de Agar, ele perseguia o filho da promessa. E isso aqui é uma referência muito clara a um fato mesmo. A Gênesis 21, nós vamos ver lá nos versos 8 e 9 que Ismael, ele caçoava de Isaac. E quando Sara vê essa cena, ela vira para Abraão e fala assim: Abraão, manda a escrava juntar as coisas dela, pegar o menino dela e sair da nossa casa. Ela não vai fazer isso com o nosso filho. E lá em Gênesis 21, Deus ele endossa aquilo que Sara disse e manda Abraão obedecer aquilo que a mulher dele havia dito. Mas qual que é o princípio para nós aqui, né? O que isso aqui revela para nós? Paulo está declarando aqui que os filhos da escrava, ou seja, os que buscam a salvação através da obediência à lei, eles sempre vão perseguir os filhos da mulher livre, ou seja, os filhos da promessa, aqueles que compreendem a natureza da salvação de Deus somente pela graça. Ele está dizendo que Ismael sempre vai perseguir Isaac. E por que isso acontece? Porque o evangelho, irmãos, ele é muito mais ameaçador. O Tim Keller vai dizer isso. O evangelho ele é mais ameaçador para os religiosos do que propriamente para os irreligiosos. Você já teve a experiência de conversar com um crente, membro de uma igreja, desde a sua infância, mas ao conversar com ele, perceber que ele não compreendeu a natureza do evangelho? Ele apresenta ali alguns sinais muito claros de que ele não conhece o evangelho e, por conseguinte, não conhece a Jesus. Você já teve a experiência de conversar com uma pessoa nessa condição e de falar do evangelho para essa pessoa? Irmão, é muito mais fácil você falar do evangelho para uma pessoa que nunca ouviu o evangelho. É muito mais simples. Porque para essa pessoa, se a graça de Deus a alcançar, a experiência vai ser uma experiência dura, irmãos, porque ela vai ter que se desfazer de anos de uma experiência religiosa, porque ela vai chegar num dado momento e falar assim: eu não entendi nada. Eu não conhecia nada disso. Eu estava enganado a minha vida inteira. Eu estava cego. Mas a tendência natural, se a graça de Deus não for por essa pessoa, é que essa pessoa, às vezes, fique até com raiva da gente, se a gente tentar alertá-la para a necessidade de que ela observe a natureza do evangelho de Deus em Cristo Jesus. Ela vai se irritar, provavelmente, com a gente. Eu já tive essa experiência já. E teve gente que ficou brava comigo. Ficou brava. Teve gente que rompeu comigo já, sabe? Porque eu falei assim: quem que esse cara vai, a essa altura do campeonato, vai falar que eu não entendi, né? O que ele tá querendo sugerir? Que eu não tô salvo? Lógico que sou salvo. Eu sou professor da escola dominical. Sou obreiro na igreja. Lógico que eu sou salvo. Eu tô na igreja, eu tenho 30 anos de igreja. Nesse sentido, o evangelho ele é mais ameaçador para os religiosos, irmãos. Porque eles são mais inquietos, né? Eles têm mais melindre quando eles vão pensar sobre a condição, a posição deles em relação a Deus. Mas como é que eles querem construir a posição deles em relação a Deus? Como é que eles procuram estar de bem com Deus? Se apegando às obras, né? Tentando fazer por merecer o tempo inteiro. E é nesse contexto que essa analogia do apóstolo Paulo mostra pra gente que os filhos da escrava, os que
estão ali advogando em favor da salvação pelas obras, eles sempre vão perseguir aqueles que compreendem a natureza da salvação somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Foi assim na experiência dos Gálatas aqui, com os mestres judaizantes, e antes da experiência deles, irmãos, foi assim com Jesus. Os mestres da lei do tempo de Jesus, os representantes da religião do tempo de Jesus, os que eram tidos por mais zelosos, o que eles fizeram? Eles entregaram Jesus para ser condenado e morto. E é assim hoje em dia ainda, irmãos. Todas as vezes que, mesmo em meio a esse segmento religioso e evangélico nosso, nós sustentamos a verdade da palavra de Deus, que nos narra este evangelho, que é o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, um Deus que livremente se move em favor de pecadores para salvá-los, porque eles não podem fazer nada por eles mesmos. A gente sempre vai ver, mesmo no nosso meio, gente falando assim, não, tá errado. Tá errado. Mentira. Blasfêmia. Heresia. Ele tá pregando hipergraça. Ele tá querendo fazer isso para poder advogar que ele pode viver a vida dele de qualquer maneira, fazer o que ele quiser. A gente sempre vai ver isso. E aí eu lembro, e eu encerro aqui com essa deixa, né, para encerrar. Eu lembro a vocês do que eu disse na quarta-feira passada, quando a gente pensava sobre a doutrina da justificação pela fé. Lutero, lá atrás, ele já falava, olha, é preciso que a gente sempre pregue o evangelho, insistentemente, porque todas as vezes que nós ensinarmos essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé, nós vamos sofrer perseguição. Isso sempre vai causar barulho dentro da igreja. Mesmo no nosso meio, gente, o evangelho causa esses barulhos ainda. Mesmo no nosso meio, o evangelho causa esses desconfortos ainda. Porque é no nosso meio que muitas vezes a gente corre o risco e incorre no pecado de agir como quem acredita não na salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas na salvação pelas obras. Que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós e que nós pensemos e consideremos a importância de nos lembrarmos de que nós só somos salvos por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Não por causa de nada que nós tenhamos, por causa da graça e da bondade de Deus. Só por isso. Isso vai fazer de nós servos mais humildes, mais amáveis, mais confiantes no Senhor e não em nós mesmos, e, consequentemente, vai nos fazer uma igreja mais santa, mais pura e mais livre para servir ao Senhor com alegria e gratidão.